descansarmos em Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Eu estava vindo para cá dirigindo e Deus estava me lembrando um versículo. Um versículo, pode sentar. Um versículo muito tremendo. Um versículo muito tremendo da Bíblia, muito profundo, e um versículo que nós não praticamos. Deus me fazia lembrar o versículo que diz assim: é meu, e somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém. Isso é uma confusão porque mental, porque o ser humano não consegue simplesmente entender que todo o trabalho é de Deus. E que o nosso trabalho é descansar nele. E eu quero orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã da forma que Ele quer e que Ele traduza o que está saindo do trono de Deus para os nossos ouvidos nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus, nós pedimos que a presença de Deus we ask that the presence of God seja real, may be real, verdadeira, true, constante. constant. Nós afastamos agora Lord, in the name of Jesus, we push back, Lord, toda enfermidade, any disease, iniquidade, iniquities, pecado, sin, tudo que nos afasta de Ti. anything that separates us from you, Lord. Desbloqueamos nossos Lord, that you ouvidos, disblock our ears, nossa mente our e o minds, nosso coração. and our hearts. Nosso espírito está aberto para Our receber spirit is open to receive aquilo que Tu queres, that which you want, aquilo que está no Teu coração. that which is in your heart. Que não haja impedimento entre o trono de Deus e essa igreja nessa manhã. That there is no blocks between us and you, Lord. Desbloqueia o caminho entre o trono da graça e essa igreja nessa manhã. Unblock the path of grace from this church this morning. E vem com a Tua revelação, And Espírito, come with the revelation, Holy Espírito de Spirit. graça, sabedoria e Spirit revelação. of grace, truth, and revelation. Venha sobre nós. And it may come upon us today. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Um dos graves problemas que nós como igreja One estamos, of the biggest problems that we as a church have que nós temos tido, um dos grandes problemas é a falta de identidade. is lack of identity. Uma pessoa que não sabe quem é Someone who doesn't know who they are e não sabe para onde está indo, and they don't know where they're going. qualquer oportunidade serve. Whatever opportunity that comes their way is good for them. Quem não sabe quem é, Someone who doesn't know who they are e não sabe para onde está indo, and they don't know where they're going, anda com qualquer pessoa, they walk with whoever person. entra em qualquer porta, They go in through whatever door porque ela não sabe quem ela é. because they don't know who they are. Ela não sabe para onde está They indo. don't know where they're going. Então, And so o inimigo the enemy às vezes não consegue ou não pode, não tem permissão para sometimes doesn't have permission or can't tocar na tua salvação, por exemplo. touch your salvation, for example. Mas o que ele consegue fazer But what he can do é fazer você perder tempo. is for you to waste time, Porque a única coisa que nós temos nessa vida é tempo. because the only thing that you have in this life is E é a única coisa que não volta atrás. and it's the only thing that you can't get back. Ou seja, se tua saúde for tocada, pode ser recuperada. If your health is touched, you can always get it back. Tua saúde for tocada, ela pode ser recuperada. Se teu dinheiro for If tocado, your money is touched, você pode recuperar. you can get it back. Mas se um minuto da tua vida passa, But if your 1 minute of your life goes você away, nunca mais volta atrás. you can't get that back. Nada faz o tempo voltar. Nothing makes time go back. Então o inimigo ele investe tempo, And so the enemy invests time. ele investe força, He invests his time and ele force, investe a inteligência que eles têm lá no inferno his intelligence that he has in hell, para fazer você perder minutos, so that you can waste minutes, horas, hours, semanas, weeks, dias, days, anos. years. E depois que o tempo passa, And after time goes away, você pode tentar correr atrás, mas o tempo passou. you can try to go back, but the time's already passed. E como ele ganha tempo em cima de você? And since he's taken away your time, Como ele ganha tempo em cima de você? and how does he do that? Fazendo você perder a identidade. He makes you lose your identity. Quando você não sabe quem você é. When you don't know who you are, Quando você não sabe para onde está indo. when you don't know where you're going.
A Bíblia diz que The Bible says as más companhias corrompem os bons that costumes. bad company corrupts good character. Por que nós andamos com pessoas que são más companhia? Why do we walk with people who Porque nós não bad company? sabemos quem nós somos. Because we don't know who we are. Porque se eu soubesse de quem eu Because if sou I filho, knew who I'm the son of, eu não andaria com qualquer um. I wouldn't walk with Eu não whichever teria person. qualquer um como conselheiro. I wouldn't have whatever person as an Eu não advisor. entraria em qualquer I lugar. wouldn't go into whatever place. E eu estudaria as oportunidades. Eu não entraria em qualquer I porta, would, em qualquer I would oportunidade. study opportunities. I wouldn't just go into whatever opportunity. Eu não sei quantos aqui tiveram a know how many oportunidade people de here. ser amigos ou ter contato com pessoas milionárias. I've had the opportunity of being friends with millionaires, Mas, por causa do meu trabalho, but because of my job, eu ando com muitas pessoas I walk with a lot of people e multimilionárias. who are millionaires and multimillionaires. E a coisa mais difícil que tem é você convencer um milionário a entrar numa oportunidade. Ele foge de oportunidade. And the most difficult thing is to convince a millionaire to go into opportunity. E eu comecei a estudar isso. Como é que pode? Você apresenta o melhor projeto do mundo e fala, vou pensar, vou estudar, e fica um ano pensando. And I've been thinking about this, like, why does it take so long for them to embrace an opportunity? Porque mais do que dinheiro, ele valoriza o tempo dele, ele não pode perder tempo. Because not only does he value his money, but he also values his time. Ele já tem dinheiro no bolso, então ele está preocupado com cada minuto que está passando e está fazendo ele perder a vida. He already has money in his pocket. He's just worried about the time. Então ele não entra em qualquer So he oportunidade, doesn't ele não embrace every escuta opportunity, qualquer um, and he doesn't listen to whichever person, ele nem sequer almoça com qualquer pessoa. and he doesn't have lunch with whatever person either, Porque ele valoriza o tempo que ele tem. because he values the time he Ele has. sabe quem ele é. He knows who he Ele is. sabe para onde está indo. He knows where he's going. Só que eu estou falando de uma pessoa comum But I'm just que talking tem about a dinheiro. regular person who has money. Imagina Imagine nós, us, que temos identidade de who filho. have identity as Tanta children. tanta gente lutando por título. So many people fighting for a title. Eu quero ser apóstolo. I want to be an apostle. Eu quero ser querubim. Tem gente que não I se want to be. querubim. I want to be a cherubim. Vice-Deus. Vice-Deus. Vice God. Vice God. Pessoas querendo ser o quarto elemento da trindade. People want to be the fourth element of the Trinity. É Pai, Filho e Espírito Santo dele. Son, Father, Holy Spirit, and God. Mas o título mais precioso você já But the tem. most precious title you already have. Filho. Son. Santo. Oh, glória! É o título mais precioso que uma pessoa It is the pode most ter. precious title anyone Porque can somente have. os filhos têm Because acesso à herança. it is only the children who have access to the inheritance. A única pessoa que tem acesso à herança são os filhos. The only person who has access to the inheritance is the children. A única pessoas que, querendo ou não, já estão no testamento são os filhos. The only people who are in the testament, whether or not they want to. A are Bíblia é the children. dividida em dois The Bible is divided into two Testamento. testaments. O que é um testamento? São regras e What is a testament? benefícios Testament is rules and benefits que o pai deixa para o that the seu filho. son leaves for that a father leaves for their children. Deus divide a Bíblia em dois testamentos e deixa para nós as regras The Bible is divided into two testaments, which e os benefícios de gives us cumprir as the regras. rules and the benefits, A herança. the inheritance. E ainda que tenhamos a herança em mãos, And even if we have the inheritance in our hands, continuamos andando com qualquer um. we continue to walk with whatever person. Continuamos escutando qualquer um. We continue to listen to whatever Continuamos person. entrando em todas as We oportunidades. continue to embrace whatever opportunity comes our way. Eu quero ler com você 1 Samuel. I want to read with you 1 Samuel. Capítulo 30. 1 Samuel chapter 30. Nós vamos ver como a dependência do Senhor, We're going to see como descansar no Senhor, how to depend on the Lord, how to rest in Him. abre oportunidades. There's the opportunity. Abre oportunidades. Sucedeu, pois, que chegando Davi, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel chapter 30. sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, 1 Samuel chapter 30. Verse 1. versículo 1, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a toda a cidade de Ziglag, e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente sequestraram e levaram consigo e foram pelo seu caminho.
Davi e seus homens chegaram à cidade. E eis que estava queimada por fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a alta voz e choraram, até que eles não houvessem mais força para chorar. Quem já chorou até não ter mais força para Who chorar? here has cried until they had no more force? Só eu? Just me? Ah, 3, graças a Deus. O resto já está arrebatado. Também as duas mulheres de Davi foram levadas escravas. Ailoã, Jejeíta, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava até em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi recobrou suas forças no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, que me traga o talite, o manto de oração. Trouxe Abiatar o manto de oração a Davi, e Davi consultou ao Senhor. Nós vamos continuar lendo porque I'm going to continue reading essa passagem because this passage é uma das passagens mais preciosas que a Bíblia tem. is one of the most precious passages the Bible has. E nós vamos detalhar algumas coisas. O pastor me deu até 2 horas da tarde, eu vou... And we're going to go into some Vou details. detalhando The direito. pastor gave until 2 o'clock this afternoon. Davi não era qualquer um, ele era rei de Israel. David wasn't whatever person, he was king of Israel. E não só era rei de Israel, ele era o general mais poderoso da He wasn't atualidade. just the king of Israel, he was the most powerful general. Ele tinha um exército mais poderoso de sua He época. had the most powerful army during his time. Ninguém nunca No venceu o exército de Davi. No one ever was able to conquer David's army. E ele sai com o seu exército para uma batalha. And he left with his army to go to a battle. Nessa época eles estavam vivendo em Ziglag. And during this time they were living in Ziklag. E quando eles voltam da batalha, eles percebem que os amalequitas invadiram covardemente, porque eles não estavam, tomaram, puseram... And when they returned from the battle, they realized that the Amalekites had conquered their town, knowing that they weren't going to be there. Puseram fogo na cidade. They put the place on fire. Sequestraram suas esposas e seus filhos. They captured their wives and children. A primeira coisa que o povo quis fazer foi apedrejar o líder. The first thing the people wanted to do was stone the leader. Prepara, pastor Samuel. Prepare yourself, Pastor Samuel. Deu certo, tapinha nas costas. Deu errado, querem tacar pedra. If anything goes wrong, they're going to want to stone you. A primeira coisa que quiseram fazer foi apedrejar Davi. The first thing they wanted to do was stone David, De tão amargurados que eles estavam. of how bitter they were. Davi David não era qualquer um. wasn't nobody. Eu confesso para os irmãos que se eu chego num lugar That if I go into a place e percebo que meus filhos foram sequestrados e minha esposa foi sequestrada, and I realize that my children and my wife were captured, se eu sou um homem de guerra ou não, if I was a warrior or not, eu não ia esperar um segundo para sair correndo atrás de quem pegou meus filhos. I wouldn't wait 1 second to go and run for Quem my tem filho children. aqui? Who here has children? Quem entende o que eu estou falando? Who knows what I'm talking about? Os pais sabem do que eu estou falando. Parents know what I'm talking about. Bate em mim, mas não bate nos meus filhos. You can hit me, but you can't hit my kids. Pode falar mal de mim, You can talk bad about me, mas não fala mal dos meus filhos. but don't talk bad É about assim, my não é? kids. É, Isn't it sai. like that? Porque é um amor que nós não conseguimos explicar. Foi a It's forma a que love that Deus, you can't explain. foi a forma que Deus encontrou de mostrar um pouquinho de como é o amor dele pela gente. Foi colocando filhos nas nossas vidas. That's the only way that God could show a little bit of A His love gente for us. entende um pouquinho de como Deus nos ama comparando com nossos filhos. We Só can um pouquinho. understand a little bit of how God loves us by having our children. Davi chega, percebe que suas esposas e seus filhos não estavam lá, David goes se into town angustia. and realizes that his children and his wife aren't there anymore. As pessoas de um lado queriam apedrejá-lo. He becomes worried and the people want to stone Do him. outro lado, cada vez ficavam mais longe os inimigos que roubaram todas as suas And on the coisas. other side of the enemy, he just keeps going farther and farther E away. sabe o que Davi faz? You know what David does? Sacerdote, me traz o manto de oração, talit. Já viu quando o judeu usa aquele manto? He Já viu calls isso, the priest. talit? Have you ever seen a Jewish person wear those Depois eu vou things to explicar pray? o significado de talit. São 3 significados muito Then I'm importantes. going Um to deles é explain. manto. That I'm going to explain the... Ele falou, traz o manto de oração porque eu vou consultar o Senhor. He goes and gets the cloak of prayer because he querido. wants to consult the Lord. Quando Deus começou a me revelar essa passagem da Bíblia, eu falei, When não é God began to possível. reveal this passage to me, I said,
It's impossible. Pegaram os filhos dele, como é que ele... Peraí só um minuto que eu vou consultar o Senhor. Querem me apedrejar, outros querem me matar, mas eu vou consultar o They Senhor. took Traz his um manto kids de and David oração. still went to go pray. Aleluia, Senhor. Porque Davi sabia que o Because segredo David knew não estava na sua That the força. secret was not in his own strength. Davi sabia que o segredo não estava no exército mais poderoso do mundo. David knew that the secret wasn't in the most Davi powerful sabia que o army. segredo não estava nas suas riquezas, porque ele era o David- homem mais rico da sua época. David knew that his secret wasn't in his O wealth. segredo estava num lugar secreto, num quarto de oração, Esse onde ele se prendia com Deus e só saía Was in the quando secret tinha as place of God. respostas. Aleluia. E Davi começa a orar e diz nos versículos seguintes: And Senhor, David begins to pray and say, Lord, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? and he asked God, God, if I went after the Amalekites, will I be able to win? Deus falou: pode subir, And the Lord você said, vai go, alcançar. because you will be able to. Como algumas vezes, porque Davi faz isso sempre. Se você ler 1 e 2 Samuel, ele fazia isso If you sempre, read 1st, consultava o 2nd Senhor. Samuel, you can see that David always consulted God. E às vezes Deus fala: não vai, And porque God ele sometimes tem uma says no. armadilha para você. And God will sometimes say no because they have a trap for Mas you. Deus, era uma grande But oportunidade, God, tá it's a great facinho, eles estão ali opportunity. no It's vale, easy. ó. They're right there in the valley. Eu estou mais alto que eles, eu estou em maior quantidade. I'm higher than them and I have more people. Não vai, não é uma And God will tell oportunidade, é them uma no. armadilha. And God would say no, it's not an opportunity, it's a trap. E se você cair nessa armadilha, não vão te matar porque você é meu filho, mas você vai perder 10 anos da sua vida. And if you go, not only you won't lose your life, but you will lose 10 years of your life. Quem está entendendo? Who here understands? Cair, você não vai, You won't fall porque você é filho. because you're a son, Aleluia. Mas você pode perder um tempo precioso, but you will lose your precious time entrando pela oportunidade errada. by going into the wrong opportunity. E Davi começou a correr atrás dos amalequitas. And David began to chase the Amalekites Olha que coisa interessante, porque aí o povo já não queria mais apedrejar, ele negociou com because o the people povo, didn't want to stone him anymore. consultou o Senhor. He made a negotiation. He consulted God. Deus falou: pode ir, que essa é a tua chance, essa é a tua God said you can go oportunidade. because that's your opportunity. Ele começa a correr atrás. He starts chasing after the Amalekites. Será que ele estava com o coração tranquilo ou ele estava a todo fervor tentando alcançar as pessoas que sequestraram seus Do you filhos e think suas his heart was esposas? still, or do you think it was full of anguish and fervor? Ele estava com fervor, estava com raiva, estava correndo atrás He was da sua fervor, he was família. angry. He was running after his family. Versículo 9: partiu Davi. Verse 9. 8, please. Sorry. 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: pode ir, porque de certo alcançarás e libertarás tudo o que eles tomaram. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele. Chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram para trás e pararam. Seguiu-os Davi, ele e mais 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás por não poderem mais de cansados que estavam. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água e bebeu. Olha, outro segredo. Another secret here. Davi está lá com seus homens correndo atrás da sua família, do David seu here is running after his army, seu his family. objetivo. He has an objective. E eles veem um homem que está caído no caminho. And then they see a man who's fallen on the road. Querido, me perdoe, mas People forgive me, meus filhos são mais importantes que qualquer pessoa no caminho. but my kids are more important than anyone who's on the road. Mas Davi não era qualquer pessoa. But David just wasn't nobody. Ele tinha uma identidade He had an identity que ele não conseguia negá-la. that he couldn't deny. Então, quando ele viu alguém ferido, por mais que a And sua so he saw necessidade someone who's hurt. fosse enorme também, ele parou. Even though he had a huge necessity, he stopped. Trouxeram um homem egípcio até They ele. brought the Egyptian man to E him. ele começou a dar pão e água para o egípcio. And he began to feed the Egyptian bread and O water. egípcio não era do povo de Israel, era egípcio. Não era filho de Deus, The não era do Egyptians povo were de not Deus. part of the people of Israel. They were Não era not irmão, sons of não era da God. igreja. They were not part of the church. Ele estava ali ferido, mas He was there os meus wounded. filhos estavam sequestrados. Eu tenho também cada um dos seus problemas. He was there wounded, the Egyptian man, but his kids were captured. Everyone has their own problems. Às vezes, abrindo um parênteses, às vezes eu atendo alguns casais na igreja, em gabinete, Sometimes there are couples in church. e eles falam assim: não, porque ela precisa melhorar, ou And ele they precisa say, melhorar, oh, he porque eu needs to get better, preciso she ser needs to get feliz, eu better, quero because ser I need to feliz. be happy, or I want to be happy.
Deus está falando já, né? God is here talking. E eu faço duas perguntas. Primeiro, me defina o que é felicidade. E segundo, First, quem disse que você tem que ser feliz à custa da tristeza dele? First, define what is happiness, and then Depois de uma reunião de casais, a gente continua essa matéria. Anota aí. And then we have a couple É of people looking profundo into isso. this. It's profound. Então, Davi parou e começou a alimentar o egípcio e dar água para o egípcio. Para quem? Para alguém que não era do povo David began dele, to que feed ele the não tinha Egyptians nada a with ver com a water. história He e que puts an Egyptian that had e nothing que ele to do tinha with uma it. outra necessidade maior ainda à frente. And even though he had a bigger necessity. Mas quando você cumpre a palavra de Deus, But when you obey the word of God, porque a Bíblia diz because the Bible says que eu tenho que preferir o meu irmão em honra, that we have to que eu tenho que amar o meu irmão como se fosse eu mesmo. love my neighbor as my Ou seja, se eu ourselves. tivesse jogado ferido no chão e tivesse passando um monte de cavalo, um monte de gente ali, eu ia querer ajuda. Meaning, if I was wounded in the middle of the road and there were a bunch of people passing by, I would want help. Então Davi, como tinha uma identidade de filho e não conseguia since negar essa David identidade, ele parou e ajudou. Had an identity as son, Só and he couldn't deny it. Só He que had quando son. você cumpre a palavra de Deus, But when you obey the word of aí God, está a sua oportunidade. then there's your opportunity. Eu Aleluia. vou repetir. Quando I'm gonna você cumpre a repeat palavra, this. When you obey the word of God, fulfill it. aí está a sua oportunidade. There's your opportunity. Davi começa a alimentar aquele homem. David began to feed this Falou man assim, quem é você? and said, Não, "Who are engraçado que you?" Davi estava com tempo, né? And it's funny Bater because David papo. had Vamos time. pro WhatsApp aí, vamos conversar um David had pouco mais. time. WhatsApp não tem aqui, né? Pessoal? What's up? Tava com tempo, né? E falou assim, quem David é had time and você? said, "Who are you?" Falou assim, eu sou um egípcio, eu sou escravo do povo amalequita. The man said, "I'm an Egyptian. I'm a slave of the Amalekites." Davi podia falar, pô, tô perdendo tempo com um escravo. Tá bom, fica aí que eu vou ter que And David could correr. have said, "Man, I'm wasting time with the slave." Não, ele falou assim, But he said, "No. que povo amalequita? Onde eles estavam? What Amalekites? Where Não, are they?" eles acabaram de destruir uma cidade chamada And the man Ziklag. said, "Oh, they just finished destroying Davi a entendeu town então named Ziklag." que a misericórdia com que ele estava usando com aquele homem estava criando a oportunidade And David realized that through que his ele precisava. by being merciful to that man, A porta the opportunity certa não came up. estava em correr mais rápido, estava parar em servir. The door of opportunity Aí was ele not começa by a... running. E você sabe onde está esse grupo? Sei, eles ficam acampados lá do outro And the lado. man said, "Oh yeah, they're over there camped on the other side." E a Bíblia diz que Davi fez um pacto com aquele homem de não matá-lo, And the Bible says that David made a pact with this em man troca dele levá-lo até o acampamento dos and amalequitas. promised not to kill him if he took him to the Amalekites camp. E naquele dia, And on that day, Davi matou todos os David amalequitas do killed all acampamento. of the Amalekites. Recuperou toda a sua família, He was able to regain all todos his os seus family, bens. all of his goods, Calma aí, e mais. and more. Ele pegou tudo que os amalequitas tinham como despojo de guerra. He took everything that the Ele Amalekites had. voltou 3 vezes mais rico do que estava quando roubaram a família dele. He came back 3 times richer than when his family E o than when his povo family que was taken. queria apedrejar Davi And the people wanted to stone falou David. assim, ó, no ouro e na prata ninguém toca, porque o ouro e a prata é só de Davi e de sua família. And the people who wanted to O ouro e a stone prata que David estavam eram dos said, amalequitas. "Silver and gold, no one can touch. It's David's and his family's." Os mesmos que queriam matar há 5 horas atrás, queriam apedrejar, agora estavam dando ouro e prata para ele. The same people who wanted to kill him 5 hours ago were now giving him silver and gold. Porque quando você entra na porta certa, Deus Because when you- transforma as situações em questão de horas. When you enter the right door, God changes circumstances no matter E Ele é what. poderoso para Because He fazer. is powerful to do this. Então a gente fica 30 anos dentro da igreja e nada And so we acontece. stay 30 years in the church and E não nothing tem nada a ver happens. com Deus, porque And it Deus está has sempre nothing to do with disposto a God, ajudar. because God is always willing to help. Querido, essa ideia do Deus que gosta de maltratar seus filhos é uma ideia errada e ultrapassada. This picture, this image of a God who wants to maltreat His children is wrong. Como eu falei, Deus quis nos ensinar um pouquinho do As I amor said dele before, conosco, dando filhos. God wanted to show us a little bit of His love by giving us children. E eu tenho 2 filhos, And I have 2 kids, e Júlio e José. Julia and Joseph. E se Júlio e José caem no chão, eu estou aqui And if Julia and conversando, Joseph, I'm e here eles caem no talking, chão, and if they fall on the floor, e eu vejo José com 1 aninho de idade and I caindo, see se Joseph, ralando, 1-year-old, Se hurting machucando. himself on the floor, ele não precisa gritar, papai me ajuda. he doesn't need to scream out, Porque o meu "Dad, help instinto me." de pai já corre Because para tirá-lo do chão my instinct imediatamente. as a father is to run up and grab him more. A gente acha que tem que ficar clamando, se cortando, que nem os profetas de Baal faziam para Deus nos Sometimes we atender. think Quando a that gente we toma o primeiro tombo, o instinto de keep on Deus é se crying, levantar do trono e descer para socorrer. But our God is a Father who
comes and He rescues us. O problema é que muitas das vezes nós estamos na porta errada. Aí nós imobilizamos Deus. Uau. The problem is that many times we're at the wrong door, and that's what stops God. Porque Ele não pode entrar numa porta que Ele não abriu. Ele fica esperando você sair de volta. He can't go into a door that He did not open. E muitos de nós And many of us temos perdido anos da nossa vida have lost time of our lives, years of our lives, em portas que não eram nossas. in doors that were not supposed to be for us. E o impressionante é que Deus, Oh, it's para toda impressive, porta it's like existe uma chave. Já reparou isso? For every door, there's a key. E se eu pegar a chave do meu carro, And if I take my car keys, quem é que tem outro carro? Quem está de carro aqui? who here has a Não, car? você está de carro. Se eu pego a chave do meu carro, If I get my car keys, eu não consigo abrir a sua porta. I can't open your door. Meu carro pode custar $1 milhão. My car can cost Pô, $1 million. a It chave doesn't não é. matter. Yeah. The key doesn't go in. Porque para cada porta Because for every door, existe uma chave. there's a key. Aleluia. E Deus te dá a chave da sua porta. And God gives you the key E a to the gente door. fica anos querendo entrar na porta do vizinho. And we spend years trying to go into the neighbor's door. A gente quer entrar na oportunidade do outro. We see the opportunities that God has for E other people. nunca nos trancamos com Deus para entender qual é a nossa porta, qual é a nossa oportunidade. And we never spend enough time with God for us to see what opportunities for us. Nós precisamos entender We need to understand qual é a chave que Deus nos deu. what is the key that God has given E us. qual é a porta que é aberta por essa chave. And what door is opened by this key. Porque a porta que Deus te deu é uma porta que te leva sempre ao êxito, à vitória. Sempre. Because the door that God has for you, the opportunity He has for you, E always ele, brings you e victory. ele te dá essa chave que abre a porta não pelo que você é hoje, mas pelo que você vai ser. Porque Deus já sabe quem você vai ser daqui a 10 Not anos. based on who you are today, but based on who you will be. Because Ele where te you are levanta today. quando você cai hoje, não é pelo defeituoso que você é hoje, é pelo vitorioso que você vai ser amanhã. He lifts you up, God Ele has a conhece o purpose to be, futuro, nós não because He knows who you'll conhecemos. be in the future. He knows the future. Ele He's sabe God. quem você vai ser. He knows who you Eu will não be. sei. I don't know. Deus sabe que entre nós pode estar o próximo presidente. God knows that maybe amongst Entre us nós the pode estar president, o próximo pastor que vai revolucionar a África. Entre nós The pode next estar pastor is gonna o revolutionize próximo Africa. médio empresário que vai sustentar o reino de Deus de forma the sobrenatural. next businessman who's going to be Entre able nós pode to estar. sustain the kingdom of God. Mas só Deus sabe. Amongst us. É por isso que quando because você vê Deus usando de Only God muita knows. misericórdia com alguém, fique de olho nessa pessoa. Maybe you see, when you see God giving so much mercy to a person, you have to keep your eye on that person. Porque Deus conhece o futuro dela, Ele está Mas preservando-a God para alguma coisa. Because God knows that person's future. É mais ou menos o que aconteceu com José. He's preserving them. Se José vivesse nos nossos dias de hoje, a gente ia chamar ele de crente maldito. Olha lá, o maldito está preso. Olha lá, ó. This is what happened with Joseph. Foi lá para casa do Potifar, se enrolou lá com a mulher. Não se enrolou não, ele fugiu. Mas alguma coisa tem, porque ninguém vai para cadeia à toa não. You would call him a cursed Christian. He could have said, oh, he was trying Ele to flirt entrar na around igreja, a with gente ia his deixar wife. ele bem separado lá. Porque ó, esse cara aí não dá até mais sorte. Senta desse lado, fica perto He dele went não. to jail, no one wants to sit next to him. Ele ficou 14 anos na prova. Aí fala assim, ó, se fosse humano ia ser de Deus, mas 14 saía do diabo, hein? If you would say, oh, it's 1 year from God, but Só que 14 Deus years botou from the ele devil. num processo para levá-lo a ser governador de todo o Egito. But God put him in his process Entenda uma to be coisa, the governor of quanto Egypt. maior é o seu processo, The longer the process, maior é o seu raio de influência. the higher position you have for influence. Aleluia. Quanto mais tempo você está sendo treinado por Deus, The longer the time you've através been das trained with dificuldades, God, porque não through existe outra forma de ser difficulties, treinado. because there's no other way to Já be viu o trained. treinamento do exército de Israel? Have you Ou do ever exército seen? americano? Have you ever seen É todo training mundo no for McDonald's the comendo, American Army, for the Israel's army, É assim? Israeli army? Everyone's Sofrimento. at Não McDonald's. tem outro jeito. No, it's by suffering. Não tem outro There's no jeito. other way. Vai ter que passar na lama, You have to go through vai the ter blood, que pular de helicóptero, jump off vai ter que helicopters. aprender a mergulhar e ficar 10 minutos debaixo You d'água. need to learn how to stay 10 minutes Não in the tem water. jeito. There's no way. Para você, para o teu raio de influência ser grande, ser longo, você vai ter um processo grande. In order for your position to be Davi entendia higher, essas you coisas. need to go through a long É por isso que ele não period tentou of tomar a coroa de suffering Saul and antes do training. tempo. Por isso que ele não tentou tomar a coroa de Saul antes do tempo. That's why David's process was long, and that's why he didn't take away Saul's king. Porque ele sabia que se ele fugisse do processo que ele estava, o Because he reino knew dele ia that ser if he muito fled away curtinho. the process, Porque o processo that God was training determina him, o teu tempo. his time de as influência. leader would be shorter. His time of influence Quem would está be shorter. entendendo até aqui? Who here understands? Aleluia.
Tem gente com a chave errada tentando abrir a porta certa. There are A people porta who é are essa. with the wrong door trying Mas to... você está com a chave errada, você está com as estratégias There erradas, are você não people está who are trying entendendo to que open the Deus right door with the quer. wrong key. Bate na porta e volta. É verdade. E a única coisa que faz você entender qual é a sua porta e te dar a chave correta é tempo com Deus. And the only thing that will E é help nisso you que eu quero realize dedicar os the right últimos door minutos da and the right mensagem. key is spending time with God. Eu quero dedicar os últimos minutos dessa I mensagem want to dedicate these last few minutes of the para que message você entenda a importância so that you understand the importance de ter tempo com Deus. of spending time with God. É o único lugar It's the only place onde você pode ser você mesmo. where you can be yourself. É o único lugar It's the only place onde a verdade pode ser dita. where the truth can be told. A presença de Deus, quando você está na presença de Deus, When you're in the presence of God, é o único lugar que pode te curar totalmente. it is the only place that can heal you Pode te completely. revelar o teu futuro. It can reveal your future. Pode te dar a chave certa para a It can porta give you the certa. right key for the right door. Eu não consigo entender como a gente sai I para don't understand trabalhar, how people go to work. para ter um dia que às vezes vai ser difícil, sem antes perder tempo na presença de Deus. Go to work. That might be a difficult day Como a without gente- spending time with Como God. a gente pode tomar uma decisão How can we make a sem decision consultar o Senhor? without consulting God? Eu estou falando de decisões pequenas. I'm talking about A small psicologia decisions. diz que nós tomamos 330 decisões por dia. The psychologists say that we take 330 small decisions every day. Você decide o que vai comer ou não no almoço. You choose what you're going to eat Você during decide se lunch. vai escovar os dentes depois do almoço ou não. You choose if you're going to brush your I teeth hope so. after lunch. I hope so. E você toma 330 decisões por dia. You make 330 decisions per day. E nas pequenas a gente precisa consultar o Senhor. Imagina nas grandes. Tem gente que casa sem consultar o Senhor. And then the small things you have to consult God. Imagine the big things like marriage. E aí depois que dá tudo errado, fica fazendo as campanhas da igreja tentando consertar. And then Que after era it para ter goes começado wrong, certo. they go into campaigns to try to make it right. Tem gente que chega, pastor, não tem um negócio mais forte, não, uma campanha da Rosa Vermelha, um sal There are grosso, people um who come negócio mais to forte pastors lá and pra casa. say, a campaign who's stronger, more effective. Porque tá bravo, pastor, esse negócio só de orar e música não tá dando certo. Tem que ter um negócio aí, um banho de alguma coisa. Just singing and praying isn't enough. We need something stronger, more effective. Então fica de segunda a segunda ele vai na macumba, terça ele vai na igreja católica, quarta ele vai na campanha da On Universal, Monday they quinta go to ele vem aqui na witchcraft, Tuesday they go to ele vai Catholic church, tirando Wednesday até they go to tentar achar uma Universal church. solução. They go to a church they go to a different religious event every day. Enquanto a presença de Deus te faz ganhar tempo, porque ela te faz, ela não deixa, ela não permite você entrar nas oportunidades erradas. The presence of God doesn't allow you to go into the wrong opportunities. Voltando ao assunto de casamento, quantas Going pessoas back. casaram porque viram uma grande oportunidade? Going back to weddings, how many people here married because they thought Ela it é was a great muito opportunity? linda. Oh, she's very Ele é muito beautiful. lindo. He's very beautiful. Ah, Yes. isso aí vai garantir todo o meu futuro. This is going to guarantee my future. As pessoas estão se catucando por quê? Why is everyone here? Aí 3 meses depois ela descobre que é a And then pessoa mais infeliz do mundo. 3 months later, they realize they're the most unhappy person. Vem a separação. Then they're divorced. E aí você separated. começa a sacrificar. And then you begin to Fazer sacrifice. sacrifícios para Deus para tentar consertar. You begin to sacrifice E a to Bíblia God. diz que é melhor Make it obedecer better. do que sacrificar. And the Bible says that it's better to obey than to Se tivesse sacrifice. obedecido desde o início, não precisava If you- nunca sacrificar. If you had obeyed in the beginning, you would not have to sacrifice later. É melhor obedecer It's better to obey. do que sacrificar. Sacrifice. E você só entende o que obedecer na presença de Deus. And you only understand Querido, what ser is crente obedience é in the fácil, presence sabe of por God. quê? Being Porque Christian is o mundo easy. pode estar explodindo. Because Se the você world estiver na can be presença de Deus, nada te atinge. But if you're in the presence of God, nothing can affect you. Existe um homem, o mesmo que There's a man. falamos, Davi, The same man, David, que vinha da linhagem da tribo de Judá, who came from the tribe of Judah, e somente os da linhagem de Levi, as 12 tribos, entendem, né? As 12 do you guys understand the 12 Somente tribes? os que eram da linhagem de Levi poderiam Only the people. ministrar ao Senhor, poderiam ser sacerdotes. Only the people who were in the tribe of Levi could be priests before God. Davi, ele tinha todas as riquezas do mundo. David had all the wealth in the world. Ele tinha todas as conquistas que um homem pode ter. Ele conquistou the- tantos países que ele não deixou nenhum inimigo vivo para o seu filho Salomão. He had all the conquerings that any man would ever have, to the point where he had no enemy left for his son. Tudo que você imaginar que um homem pode ter no mundo, Davi tinha.
Whatever you can imagine that a man Ele would want to have, he era had. honrado como rei. Ele não só era rei, He was ele era honored as king. honrado como rei. Porque tem rei que é rei, mas ninguém honra. only was Mas king, morre but he was logo. Mas ele era an honorable honrado king. como rei. He was honored. As pessoas amavam, o povo amava The Davi. people of Israel Davi era loved David. amado. David was loved. Davi tinha tudo. David had everything. E quando ele passava em frente ao tabernáculo, ele And when ficava... he would go in front of the tabernacle, Ele era tão doido que ele construiu um tabernáculo que as pessoas ficavam adorando 24 horas por dia. Ele pagava, a Bíblia diz que ele pagou as 12 tribos. He Para que paid- eles ficassem se revezando, The adorando Bible o Senhor says 24 horas por dia. that he paid the 12 tribes so Porque they Davi- can stay worshiping God Porque Davi 24 passava hours. tanto tempo na presença de Deus David spent so much time in the presence of que ele God entendia como era o governo de Deus no céu. Ele via que Deus governava do trono, mas com os 24 anciãos adorando o tempo todo. that Com he os santos understood how adorando o God tempo todo. governed. Então essa revelação vem da presença de Deus e ele estabelece isso na terra. Ele traz o que estava That no even trono though de God Deus was para on a the throne, terra. those tribes were worshiping him 24 Só hours. tinha um problema. And David knew this because he spent time in the presence of God. E só tinha um But there problema. was one problem though, Davi não podia entrar lá, David porque ele couldn't não go era da in. tribo de Levi. because he wasn't in the tribe of Levi. E existem algumas passagens, eu quero lembrar uma, que ele entra. There's a passage where he enters Ele vai até o Santo dos Santos he goes into the Holy of Holies e começa a comer o pão da propiciação. and he begins to eat the bread. Ele não só entrou, ele começa a comer o pão da mesa do Not Santo dos only Santos. did he go into the Holy of Holies, but he's eating the bread that's on the table. E você só entende isso, você só entende essa loucura. And you can only understand this craziness. No Salmo, quando ele diz, mais vale estar um dia nos teus atos do que 1000 lá fora. Eu prefiro ser um dia sacerdote do Senhor do que 1000 dias rei. Eu prefiro ficar um dia aqui dentro do que 1000 dias tendo todo o dinheiro que eu tenho lá fora. Davi amava a presença de Deus. E é por isso que ele reinou 40 anos com prosperidade sobre Israel. He knew what it was like to spend in the presence of God, and that was worth that nothing compared to it. And that's why he lived. That's why he reigned for 40 years in prosperity. Porque ele investia o que ele tinha na presença de Deus. He invested what he had in the presence of God. Nunca mais Never again faça nada do anything sem consultar o Senhor. without consulting God. Não tome nenhuma decisão pequena, média ou grande. Do not make any Sem estar na decision, small, presença de medium, Deus or large, without being in the presence of God. Transforme a first. sua casa num altar de adoração. Transform your house Transforme o into seu an altar of quarto worship. num lugar de intimidade com Deus. Transform your room into an intimate place with God. As coisas vão começar a mudar em questão de horas. And things will change in a matter of hours. O que levava 10 anos vai levar 10 horas. What took 10 years will take 10 hours. Porque na presença de Deus não há Because in the limite presence de of God, tempo. there is no limit of time. E ele começa a refazer, a And he adiantar begins- as coisas And he em prol begins dos to advance filhos. things for his children. Somente quem tem identidade de filho tem acesso à presença do Pai. Only those who have identity as children can have access to the Você Father. pode ter qualquer título da terra, You can have whatever title on que it, nada te dá acesso à sala do trono. because nothing will give you access to the Mas um throne. título de filho, But one title as uma children, identidade de filho, identity as children, te dá o direito de sentar no colo do Pai no trono. gives you the access to sit on the Father's lap in the throne E de compartilhar tudo que ele tem. and to share whatever, all that he has. Deus te trouxe aqui nessa manhã para God brought you here this desafiar morning a to tua challenge mentalidade. to challenge your mentality. Você precisa mudar a sua You mentalidade. need to change your mentality. O povo de Israel, quando saiu do Egito, The people of Israel, when they left Egypt, ele saiu, deixou de ser escravo, they weren't slaves anymore. mas o Egito não saiu de dentro dele. But Egypt didn't leave from inside of them. Então eles continuaram escravos já na terra da promessa. So they continued to be slaves even though they were in the promised Porque land. escravidão é na mente, não é algema no pulso. Because slavery isn't chains, slavery is a mentality. Assim como prosperidade está na sua mente The e same não way no as seu bolso. prosperity is in your mind, it's not in your, Está na sua pocket. mente, não no seu bolso. it's not in your pocket. E tem pessoas falando, eu vou encontrar minha grande oportunidade. Graças a Deus não foi o caso da gente aqui. Nós vamos para os Estados Unidos porque vai ser a minha oportunidade. People say I'm going to the United States because that's my great opportunity. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. O dinheiro não está nos Estados Unidos. The money isn't in the United Não States. está na Europa. It's not in Europe, Não está no Brasil. and it's not in Brazil. O dinheiro está no reino dos céus. All the money is in Está na heaven. oportunidade que Ele separou para você. It is the opportunity that E he ainda has que isso separated seja just for you. engana na África. Ainda que isso seja engana na África. Even if this is in Africa. Se é a tua If oportunidade, that's your lá estão opportunity, teus recursos. there are your Porque a resources. Bíblia diz que as bênçãos iriam correr atrás dos filhos, não os filhos correr atrás das bênçãos. Because the Bible says that the blessings A will bênção chase está after dentro the de você. children. O que santificou a terra da promessa de Israel foi Abraão ter pisado lá e não a terra ter santificado
testificado a Abraão. A promessa está dentro dos filhos e não The na promise terra. is inside the children. The sanctified land was Abraham, not the land didn't sanctify Abraham. Por isso, por onde você passar, That's você why vai ser wherever you go, abençoado. you'll be blessed. Por isso, por onde você passar, That's você where- vai abençoar. That's why Porque a wherever you go, you promessa will e a bless bênção está others. contigo e Because the não na promise of terra. God is in you, not in the land that you are in. Invista tempo. Perca Invest tempo na presença de Deus. Time in the presence of E God. as coisas vão começar a mudar. And things will change. Os recursos vão chegar. Resources As will crises come. emocionais vão embora. Emotional crisis will go Você vai away. entender a tua importância ministerial. And you will understand your Muita gente está importance as a minister. tão sobrecarregada de problemas que nem consegue enxergar o ministério, porque é tanto problema, como é que eu vou trabalhar para os outros? We are so burdened by problems that Como we eu vou can't see our servir aos ministry. outros? We don't even know how to serve others. Mas tem um problema, o nosso chamado é para servir e não para Our- carregar problema. Our calling is to serve, not Então to você carry precisa resolver problems. isso rápido. And so you need to Você resolve precisa this se livrar dos quickly. seus problemas hoje. You need Porque to a let go of your partir problems today. de hoje à tarde você já tem que estar servindo os outros, que é o que nós Because by fomos this chamados. afternoon you need to be serving other people. Deus está abrindo portas God is opening doors. e está dando chaves para algumas And pessoas nessa noite. He's giving keys to some people today. A partir de hoje, por From causa this da day, presença de Deus, because of the presence of God, você vai entrar pela porta certa. you will go into the right door. Você vai ter sempre as chaves certas, meu. You will have the right keys in your hands. Você nunca mais vai perder tempo. You will never again waste time. Deus vai restituir. Deus vai restituir o tempo na tua vida. God will give back the time that you lost. Oportunidades que foram perdidas. Tem pessoas que entram em oportunidades erradas. Tem pessoas que nunca entraram numa oportunidade que não entendem as oportunidades. There were people that went into the wrong opportunity. There were people who never embraced an opportunity. Mas Deus vai te dar olhos de águia para enxergar as But God will give you oportunidades. eyes of eagles to be able to see. Eu quero encerrar só com um testemunho. I want to close just with a testimony. O serviço, ele abre oportunidades. Service opens opportunities. Servir a Deus e as pessoas abre oportunidades. Serving God and others opens opportunities. Quando eu era solteiro, When I was single, eu orava, Senhor, eu quero I me prayed, casar. God, I want to get married. Meu pai me ensinou, eu My tive parents, my dad taught me. esse privilégio. Meu pai, I had eu this sou a privilege terceira that my geração de dad, pastores. I'm the third generation of pastors. Então, meu avô ensinou para meu pai me ensinou So desde my criança grandfather taught my dad, and my dad taught me que ever uma since I das was a maiores kid, decisões da vida de um homem é o casamento. that one of the biggest decisions for a man is his wedding. Então eu orava, Senhor, em nome de Jesus, me dá uma esposa, Senhor. So I would pray, God, please give me a wife. Senhor, e ela tem que ser bonita, Senhor, por And she has misericórdia to be- dos meus filhos. And I would ask, she has to be beautiful, just for the sake of my kids. Faz, Senhor, um milagre, Lord, Deus. please e do a tal. miracle. E eu orava. And I would pray. E eu não queria namorar, eu queria casar. And I didn't want to date, I wanted to get married. E um dia eu estava em casa e And minha one mãe day I me was ligou. home, and my mom called Falou, me. Thiago, vem me buscar aqui na casa da irmã fulana. Come here and pick me up, please, at Era 11h30 someone's da house. noite. It was 11:30 at Eu night. falei, mãe, desculpa, eu já estou deitada. A mãe de mim And I sai said, para Mom, I'm trabalhar. sorry, but I'm already in bed. I'm going to have to Ela, work tomorrow. Tiago, said, você James, precisa aprender a servir mais. need to Já learn vim how to pra serve aqui. other people Eu não vou more. voltar de ônibus para casa, vem me buscar. Nessa And época eu dirigi o carro do meu pai. Né? My mom said, you need to come pick me up. I'm not going to go by bus again. Então, eu, com muita má vontade, And com muita so, resistência, botei with much qualquer roupa. resistance. Botei calça quadriculada, com camisa abóbora, com With tênis. much resistance, I Fui put embora. on whatever clothes and I went. E cheguei lá When descabelado, I got there, my hair was comecei a a mess. buzinar. I began to honk. E aí buzinava. And Minha mãe não honk. descia, aí eu liguei, mãe! Ela, não, My mom didn't go down. você tem que And I called subir my para mom. ajudar sua mãe, que eu tô com as bolsas. And then my mom said, you have to come up because I have bags to Eu falei, carry. mãe, eu tô todo mal arrumado. And I said, Mom, I'm not dressed up. E com muita má vontade lá, eu subi And with para much pegar as resistance, bolsas e descer com a minha I mãe. went up there to help my mom carry the bags. And Quando eu went upstairs. entrei nesse apartamento que ela tava da irmã tal, que eu não- When I came into this apartment that she was in, eu tô de frente I stand right in front com a Janine, aquela que seria minha esposa. of Janine, which would one day be my A wife. primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro. The first thing Eu já era, acabou a oportunidade. the first thing I did was look Se eu down and tinha say, alguma that's chance, my acabou opportunity. aqui com essa If I calça had any quadriculada, chance, cabelo pra cima. if I had any chance, it's gone now with these E stripes, aí, with these tight aí pants. baixou o espírito de serviço, eu comecei a carregar as bolsas. Tudo bem? I began to carry the bags. Eu trabalho muito aqui, minha mãe pede, eu faço mesmo. Then I could say, yeah, my mom asked, and I help her all the time. Eu
Eu falei, rapaz, dá um calor, que tal a gente ir pra praia tomar uma água de coco todo mundo? Todo mundo, que estranho, o Thiago chamando todo mundo. Porque eu já And then queria. I invited everyone. Oh, it's hot in here. Let's go have some coconut water at the beach. 3 meses depois começamos a namorar. 3 months later, we started to date. 2 anos depois casamos. 2 years later, we got married. Ou seja, quanto vale um casamento feliz? How much is a happy marriage worth? Não tem preço. There's no price. Somente a obediência a Deus Only vai te dar um obedience to casamento God. feliz. Only obedience to God is going to give you a happy Quanto marriage. vale uma empresa bem-sucedida? How much does a very well-off Somente company? a obediência a Deus te faz ter acesso aos negócios bem-sucedidos. Only Quanto vale isso? Quanto vale aquilo? Pensa em tudo que é importante para você, think of tudo que é everything that is necessidade para important in você. life, any Você vai ver necessities que in your não tem life. preço. E And somente a obediência a realize how Deus, priceless it is. o serviço aos outros. O segredo está no serviço. And recognize that only spending time in the presence of God and Porque serving enquanto others Davi servia o egípcio, will give you a oportunidade estava sendo criada. the opportunities. Because while David was serving the Egyptian, E Deus é tão opportunities were tremendo que Ele não being created. queria restituir Davi, Ele queria enriquecer Davi 3 vezes mais. Esse é o plano de Deus. That God didn't want to just give O back plano de Deus não é David te what he fazer lost, perder para But he depois wanted to recuperar. give- Deus não faz brincadeirinha de homem. but he wanted to give 3 times more. God doesn't play like man. Se Ele permitiu que algo saísse da tua mão, porque 3, 7, 10, 100 If vezes God mais allows sabia, something, if juro. God allows something to get out of your hands because he wants to give you. E por isso nós vamos orar. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos That's orar why para we're que Deus gonna abra pray. I want as everyone to portas stand certas. Because I want to pray for God to open the right E que Deus doors. dê em nossas mãos as chaves corretas. That God gives us the right keys. Quantos creem nisso? Who hear this? Em nome de Jesus, In the name Pai, of Jesus. Father, a tua presença é real. presence is real. E nós pedimos agora que aquilo que o homem não pode fazer, And we ask, Lord, that what man cannot do, tu faça pelo teu povo. that you may do for your people. Senhor, nós não dependemos do natural, nós estamos no sobrenatural. Father, we do not depend on the natural, but we are in the supernatural. Senhor, tudo aquilo que pode vir do homem nós não queremos, nós queremos é o sobrenatural, aquilo que vem do céu. Father, whatever comes from man we do not want, but we want what's supernatural, what comes straight from you. Começa a enviar agora diretamente do trono Begin to send right now, Lord, directly from the throne, a nossa oportunidade, our opportunities, a nossa porta. our doors. Nunca mais perderemos tempo. We will never be Nunca mais seremos enganados. Never again will we be fooled. Senhor, nunca mais entraremos em oportunidades que roubam nossos sentimentos, roubam nossos recursos, roubam o nosso tempo. That, Lord, that take away our time, that take away our emotions, Lord. Mas a partir de hoje entraremos pela porta que tu tens separado. But from now on, we will enter to Seja the ela, opportunities. seja ela nas emoções, nos sentimentos, no Maybe casamento, being emotional, na or in na the marriage, profissão, Lord, no in ministério, profession, in ministry. em todas as áreas da nossa vida, queremos ser saciados por ti. We want to be anointed by you. E eu quero orar por aqueles que nessa manhã, And I want to pray, Lord, for those for this morning, durante a ministração da during the palavra, message of the word, Deus tocou profundamente. like God touched profoundly. E você sente que hoje é a sua oportunidade. And you feel like today is your opportunity. Hoje é uma porta aberta, é uma Today is porta the que open se door. abre. A door is opening. Eu gostaria que viesse à frente somente as pessoas que o Espírito Santo tocou. Não viesse por I emoção want ou those por costume. I want those who are sincerely touched by the Holy Spirit to come up, not by emotion, nor by custom, but those who are Mas se o sincerely Espírito touched. Santo durante a mensagem te tomou e você sente que a porta está se If abrindo, the Holy Spirit has touched your heart, we will be praying for you. nós vamos profetizar We sobre a will tua vida. prophesy over your life. Nós vamos declarar um novo tempo sobre a tua We will casa. declare a new time, a new period. Deus abrirá a porta certa. God will open the right door. Nada mais vai te impedir. Nothing will stop you. Porque você vai ter tempo na presença de Deus para entender o caminho correto. Because you will have time to spend in the presence of God to know O the right path. segredo está na presença de The Deus. secret is in the presence of God. O segredo não está em ser rei. The secret is not in being king. O segredo não é ter dinheiro. The secret is not being rich. O segredo não é ter isso ou aquilo. O segredo é ter a presença de The Deus. secret is not having this or that. It's by O being in the segredo presence é of God. consultar ao Senhor. The secret is consulting God. O segredo é ter um caminho aberto entre Deus e você. The secret is by having an open connection between you and God.
Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Nós consagramos a vida de cada um que está aqui na frente nessa Lord, manhã. we ask, Lord, to anoint each and every person who's here up in the front. Nós profetizamos agora portas abertas. We prophesy doors being opened, E fechamos as portas que não são para entrar. and we close the doors that are not supposed to be Nunca entered. mais serão enganados. That they never again be Nunca mais fooled. perderão tempo. That they never again, Lord, waste Nunca mais time. serão roubados em nada. That they never, Lord, Nunca mais desperdiçarão that oportunidades. nothing will be taken away from them, and that Nós they won't, declaramos em Lord, nome de Jesus reject opportunities. We declare in novo the name tempo of chegando Jesus sobre a a new igreja. time nome de in Jesus. this church. Novo tempo chegando sobre as famílias que estão aqui representadas. Em nome de Jesus. Families that are here, Nós declaramos, nós profetizamos em nome de we Jesus Em prophesy nome de in the name of Jesus, aleluia. que um novo tempo começa. that a new time begins. Um tempo na qual vamos investir tempo na presença de Deus. A new phase in which we will spend time in the presence E a of God. presença de Deus dará resposta para tudo. And that by spending time in the presence of God, A answers will come. presença de Deus dará resposta para tudo. The presence of God will give answers to everything. Se você está precisando de sabedoria extra, If you need extra wisdom, tenha tempo extra com Deus. have extra time with God. Se você está precisando de recursos extras, If you need extra resources, tenha tempo extra com Deus. have extra time with God. Tudo que você precisa de mais um pouco na tua vida, Everything that dê you need a mais little um bit more pouco of, de tempo a Deus. give a little bit more Aleluia. Porque spending time Ele with é a God. fonte de todas as Because coisas. He is the fountain of everything. Ele é a fonte de todas as coisas. He is Aleluia. the fountain of everything. Ele vai saciar todas as tuas necessidades. He will be able to supply all Ele your vai te dar um necessities. casamento feliz. He will give you a happy Amém. Ele vai te colocar no emprego certo, no negócio certo. marriage, the right Aleluia. job, in the right place. Ele vai direcionar o teu ministério. He will direct your ministry. Para que você não fique anos dentro da igreja fazendo aquilo que você não foi chamado para So fazer. that you won't spend years in the church doing something that you were not called to do. Mas Deus vai revelar o teu ministério para que você But God will reveal produza e your dê ministry frutos. so that you Aleluia. bear fruit. Porque olha, se conhece uma árvore pelos frutos que ela Because you dá. know the tree by the fruit it gives. Que você seja uma árvore frutífera. That you may be a fruitful tree. Nós apresentamos e